Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa noite, tudo bem? Oi, Carol, boa noite para você, boa noite, Guilherme Muniz, ouvintes, todo mundo que está assistindo a gente. Vamos juntos pela próxima hora. Boa noite, Vera. Ô Vera, vamos começar já convidando os ouvintes a participar? Qual é o nosso assunto de hoje, que a gente vai falar mais tarde, hein, para mobilizar os ouvintes? Pois é, a gente está gostando muito de contar com a participação de vocês. Ontem foi muito rico na questão da reeleição e hoje a gente quer falar de um assunto que está na boca do povo aí, mas que a gente não sabe direito o que tem de concreto nele, que é a possibilidade de, nas eleições de 2026, a gente ter uma disputa entre duas ex-primeiras-damas, a atual Janja e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Isso é possível? Vocês acham que isso sinaliza o quê em relação à nossa democracia? Só lembrando que aqui é um lugar de debate respeitoso, então a gente não vai aceitar nenhum comentário misógino, machista sobre nenhuma das duas. A gente quer saber politicamente o que vocês acham que essas especulações sinalizam. Boa. Bom, antes de falar desse tema, a gente vai a Brasília, Vera, falar sobre essas mensagens que apareciam no celular do tenente-coronel Mauro Cid, e hoje veio à tona a informação de que tinha algumas mensagens ali em que ele citava o ex-procurador-geral da República, Augusto Aras, dando a entender que pode ter recebido algum tipo de informação privilegiada do Aras. A Isa Staciarini conta os detalhes para nós. Oi, Isa, boa noite. Carol, muito boa noite a você, ao Muniz, a Vera, a todo mundo que nos acompanha. Olha, eu escutei ao longo da tarde de hoje alguns procuradores que me disseram que o ex-procurador-geral da República, Augusto Aras, pode ter contrariado alguns princípios do cargo, como o da impessoalidade, moralidade, legalidade e publicidade, caso fique confirmado que ele prestou informações de forma reservada ao tenente-coronel Mauro Cid. Em uma troca de mensagens revelada hoje pelo portal UOL, Cid passa para o então assessor jurídico do Exército quais eram os inquéritos que ele, Cid, fazia parte. Indica que conseguiu as informações com o então Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e com a vice-procuradora, à época, Lindora Araújo. Pessoas que, em tese, Carol, são responsáveis pelas investigações contra Cid e também o grupo político dele, como o ex-presidente Jair Bolsonaro. Portanto, esses procuradores me explicaram que, pelas regras, nenhum integrante do Ministério Público pode passar detalhes de inquéritos a um investigado informalmente. Isso precisa ser feito dentro do processo e pelos canais oficiais. E no caso de investigações sigilosas, como são alguns dos inquéritos aos quais Cid responde, é o advogado dele quem precisa entrar com procuração e, portanto, esse caminho não pode ser feito assim de forma deliberada pelo próprio investigado. Agora, apesar disso, o que eles ponderam é que, por enquanto, a repercussão de Aras ter sido citado é muito mais política do que jurídica. Por quê? Eles me falaram que existe uma frase de Cid e não uma prova, como uma reprodução de mensagens entre Cid e Aras, por exemplo, como ocorreu na época da Operação Lava Jato. Além disso, a atribuição de investigar Aras como ex-procurador-geral da República é só do atual procurador-geral da República, Paulo Gonet. Aras continua na ativa como procurador, mas se essa conduta for confirmada como crime, por exemplo, foi cometida na época em que Aras era o procurador-geral da República. Portanto, só o atual procurador tem a competência para investigar um ex-procurador-geral por ilegalidades cometidas na gestão. O presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, Roberto Liviano, avalia que Aras foi contra várias prerrogativas do próprio Ministério Público Federal. Quem tem, por força da Constituição, o papel de zelar pela ordem jurídica e pelo regime democrático, tem que especialmente ser zeloso com esse tipo de coisa. Isso não é papel, isso não é... Isso jamais
você pode ter um membro do Ministério Público agindo dessa maneira. Isso não é um comportamento plausível para um membro do Ministério Público. Aras informou em nota que não tem qualquer relação com as pessoas mencionadas nas mensagens e que não possui qualquer responsabilidade sobre conversas de WhatsApp de terceiros, onde qualquer um pode dizer o que quiser. Em relação à hoje subprocuradora-geral Lindora Araújo, que à época era a número 2 de Aras, a Procuradoria-Geral da República informou que não vai se manifestar. Volto com vocês. Obrigada, Isa. Isso não deveria ser alvo de investigação, Vera? Ainda que seja uma frase ali dita pelo Mauro Cid, né, que teria recebido essa informação, não tem a troca de mensagens dele com o Aras, mas de qualquer forma a PGR deveria ter se debruçado sobre isso, né? Eu acho, Carol, e também causou muito desconforto internamente no Ministério Público Federal pelo fato de denotar, sem dúvida, 2 pesos e 2 medidas do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Os militares foram todos eles arrastados para a investigação, primeiro indiciados, depois denunciados, finalmente a maioria deles tornados réus. Alguns estão presos preventivamente pelo que cometeram. Se é verdade que o Procurador-Geral da República de então, o Augusto Aras, e a subprocuradora, a doutora Lindora Araújo, forneceram informações de fora dos autos para o Mauro Cid, inclusive do que ele seria indiciado, sobre o que ele estava sendo investigado, isso é de uma gravidade tremenda. E não é só que apareceu nesse zap, né, que agora isso veio à tona porque o UOL obteve acesso às trocas de mensagens de WhatsApp do Mauro Cid e está revelando isso numa série do repórter Agui Talento. Isso também aparece no depoimento dele em delação premiada. Então, no mínimo, a Polícia Federal tinha de ter se empenhado em buscar as provas de corroboração e o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, deveria fazer uma menção a isso e pedir uma investigação mais detida a esse respeito. A gente sabe que a dupla Aras e Lindora teve uma atuação ao longo de todo o governo Bolsonaro absolutamente incompatível com o que é o papel do Ministério Público, que é de ser a voz da sociedade perante as ações do poder público. Na pandemia, eles não ofereceram denúncias contra as omissões do governo no atendimento ali, na vigilância sanitária, no próprio distanciamento social, na coisa das vacinas, eles foram absolutamente omissos. E nessa questão dos ataques do Jair Bolsonaro às urnas, foram computadas mais de 100 vezes em que a PGR não viu atitudes ali passíveis de serem recriminadas sequer por parte do Bolsonaro e da Lindora. A coisa de que ele ia ao Alvorada falar com o Bolsonaro, que também foi revelada pelo Mauro Cid, pela imprensa, o Aras fez pouco, falou, não, a gente falava de futebol. Como assim, né? Não é papel do PGR, que tem de ser absolutamente independente, ir lá bater uma bolinha com o presidente da República. Então, eu acho que a omissão desses 2 personagens, que são de extrema relevância no arcabouço institucional brasileiro, é uma falha grave, sim, da investigação, e os militares têm razão de estar irritados por terem sido tratados com muito mais rigor, e os procuradores estão constrangidos pelo que eles entendem como uma proteção ao ex-PGR. É aquela história de não basta ser honesto, né, Vera? Tem que parecer honesto. Quando uma mensagem dessa surge nesse contexto todo de dúvidas, de suspeitas sobre essa atuação, acaba gerando um ruído ainda maior, né? Exatamente, uma maior. Muniz, exatamente. Ô Vera, ainda em Brasília, a gente tem informações a respeito do depoimento do ex-comandante do Exército, falando ali sobre aquele momento da tentativa de prisão de manifestantes em frente ao QG do Exército, no 8 de janeiro. Ana Carolina Tomé traz para a gente o que o ex-comandante do Exército falou a respeito desse episódio. Boa noite, Ana. Boa noite, Muniz. Pois é, o general Júlio César de Arruda, ex-comandante do Exército, que estava no cargo no dia 8 de janeiro, negou que tenha impedido a prisão de manifestantes acampados em frente ao QG do Exército após a invasão dos prédios públicos aqui em Brasília.
O militar também desmentiu a versão de que teria ameaçado o comandante da polícia, que tentava prender as pessoas acampadas no local, e disse que teve aval de 3 ministros do governo Lula para organizar a prisão dos envolvidos apenas no dia seguinte. Perguntado por que foi demitido dias após as invasões, ele disse não saber o motivo. Segundo relatos de outros réus e de investigações do 8 de janeiro, Arruda teria dito ao comandante Fábio Augusto Vieira que tentava cumprir a prisão dos manifestantes, que a tropa do Exército era um pouco maior que a da PM. O relato aponta que o general teria colocado o dedo em riste para o coronel da Polícia Militar do Distrito Federal. Em depoimento ao STF, Arruda negou que tenha dito a frase. Segundo o general, a situação, de fato, era de um clima de nervosismo, mas ele atuou para acalmar os ânimos e coordenar a prisão dos manifestantes. Ainda segundo Arruda, ele teve aval do então ministro da Justiça, Flávio Dino, da Defesa, José Múcio, e da Casa Civil, Rui Costa, para prender os manifestantes na manhã do dia seguinte. Questionado diretamente pelo relator ministro Alexandre de Moraes, Arruda negou que tivesse colocado o dedo em riste para o comandante da Polícia Militar no dia. Ele disse que não se lembrava da situação. O general foi arrolado como testemunha de defesa de Mauro Cid na ação penal da trama golpista. Muniz. Obrigado, Ana Carolina Tomé, pelas informações. É um relato bem diferente do que a gente vinha acompanhando, né, Vera? Esse momento era um momento ali do 8 de janeiro que parecia ser muito crucial da tensão que havia entre governo e militares, né? Olha, Muniz, eu já ouvi de vários ministros que estavam presentes lá no dia 8. Já teve um documentário da Globo News, da Júlia do Ailib, a respeito dos detalhes daquele dia. E agora, no começo de julho, está para sair um livro do interventor designado na época pelo governo federal no DF, o Ricardo Capelli, que também era testemunha ocular desse momento específico, e que vai contar todos os bastidores, tudo o que aconteceu ali, hora a hora, do 8 de janeiro. Mas todas essas pessoas presentes, ministro da Justiça, Flávio Dino, o próprio Capelli, José Múcio, relatam que eles foram recebidos pelos generais que estavam ali, todos eles no comando do Exército em Brasília, que fica um pouco para cima, assim, no eixo monumental, e que era onde tinha o acampamento para o qual os que depredaram a esplanada voltaram depois da quebradeira, e que foram impedidos, sim, de realizar qualquer prisão, e que, inclusive, os tanques que ficam dentro do Exército estavam voltados para eles, para as autoridades, e não para os manifestantes. Tanto é que só no dia seguinte é que as prisões foram feitas, quando elas foram determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, e aí a Polícia Federal foi lá e cumpriu a ordem de prisão dada pelo ministro. Então, essa história é uma história que foi contada por fontes ali de alta patente do governo e que estavam presentes e que foram tentar realizar essas prisões e que foram recebidas com certa hostilidade, sim, por parte do comando. E estava uma boa parte do alto comando reunida ali. Além do comandante, tinha outros generais importantes. E tanto é verdade que as coisas ali não agradaram e que o general Arruda não se mostrou disposto a colaborar, que ele caiu dias depois. Ele tinha sido designado pelo Lula, pelo critério da antiguidade, e poucos dias depois, o ministro José Múcio, num sábado, demitiu o comandante do Exército e colocou o atual comandante, que é o general Tomás. Então, é difícil que ele não seja, no mínimo, desmentido por outras testemunhas oculares que estavam presentes no dia. E tem um depoimento importante também, Vera, do ex-comandante da PM do Distrito Federal, o Fábio Augusto Vieira. Ele é réu numa outra ação penal e ele fala que o Arruda teria, sim, impedido ali a desmobilização dos acampamentos e chegou a dizer que a tropa do Exército era maior do que o contingente de policiais. Ele deu essa declaração, inclusive, na CPI, lá na Câmara do Distrito Federal, né? Então, são vários depoimentos que tornam difícil acreditar nessa tese de que ele foi lá só para apaziguar, para tentar acalmar os ânimos, né? Exatamente. Não é corroborada por ninguém que viveu aquele dia essa versão, Carol.
Vamos falar do tema que a gente anunciou aqui na abertura do programa, essas especulações aí sobre possíveis candidaturas de Michele Bolsonaro, da primeira-dama Janja. Por enquanto está no campo da especulação, mas já tem até a pesquisa fazendo essa sondagem, né, Muniz? É isso, as duas acabaram aparecendo muito, né, nos últimos dias no noticiário. Janja debatendo ali a regulamentação do TikTok numa viagem à China, naquele jantar privado. Michele apontada como responsável agora pela demissão de Fábio Weingarten do PL, mas elas têm aparecido também nessas sondagens que os partidos vão fazendo para medir a temperatura, para entender os rumos, as possibilidades para as eleições. E uma pesquisa encomendada por aliados de Lula indica que as duas estariam numericamente empatadas se a disputa eleitoral fosse hoje. Segundo o jornal Folha de São Paulo, as duas têm 41% das intenções de voto num eventual segundo turno, ou seja, uma disputa direta entre elas, né? 10% dos entrevistados optariam por voto em branco ou nulo, 8% dizem que não souberam responder ali aos entrevistadores. Essa pesquisa foi feita por chamada telefônica, né, por ligação, e tem uma margem de erro de 3 pontos percentuais. Lembrando que Michele é vista por alas do PL, por aliados de Bolsonaro, como um eventual substituta caso o Bolsonaro não consiga reverter a inelegibilidade dele na justiça. E tem um componente aí, um contexto importante de dizer que Janja, atualmente, ela estaria impedida de disputar a presidência no ano que vem por ser casada com o atual presidente. Então, para que isso acontecesse, teria que ter um gesto ali, Lula teria que renunciar para abrir esse espaço, mas fato é que se o segundo turno fosse hoje, as duas, por esta pesquisa, apareceriam rigorosamente empatadas com 41% das intenções de voto. Pois é, a gente que é feminista, né, fica ali pensando o desserviço que é esse tipo de debate para a discussão necessária sobre a maior participação das mulheres na política, né? Porque você pensa que as mulheres, quando são citadas para uma disputa como essa, elas precisam vir com o aval de mulher do fulano, mulher do beltrano, mulher do cicrano. Elas precisam vir com uma espécie de carimbo de propriedade, ali como se fossem as fiéis sucessoras dos seus caudilhos na política. Eu acho que a gente já ultrapassou de longe esse período da política brasileira e as mulheres podem muito mais do que isso. Se alguma delas tivesse, ao longo da sua vida, tido uma militância política, partidária, que justificasse ser indicadas para uma coisa que não é qualquer coisa, é a presidência da República, eu acho que todo mundo concordaria e seria o primeiro a concordar que elas tinham um currículo que as cacifasse para isso, mas nenhuma das duas tem uma carreira na política, nenhuma das duas fez militância partidária, então eu acho que isso só é fruto da cabeça de quem não consegue se livrar de uma polarização ali cristalizada na cabeça das pessoas, que você tem que ter o pedigree Lula ou Bolsonaro de qualquer maneira para se lançar. E isso é fruto muito do que a família Bolsonaro faz. Do lado do governo é mais inacreditável ainda, porque o presidente está habilitado a disputar o segundo turno, uma outra mandato, né, que seria o quarto. Então, ficar batendo nessa tecla presta um desserviço ao presidente, acaba reforçando a ideia de que ele não está apto, ou por saúde, ou politicamente, a disputar. Então, não é bom. Além de ter toda essa complicação oriunda da lei eleitoral que proíbe que parentes diretos sejam candidatos ao mesmo cargo. Então, e me espanta que isso fique sendo ventilado por aliados do presidente Lula. A ex-prefeita Marta Suplicy, que é alguém que tem uma ótima cabeça política e que é o maior exemplo de como uma mulher com uma militância própria, uma vida própria na política, luz própria, ideias próprias, tem um caminho virtuoso a seguir na política. Ela é uma das que, nos bastidores, ventilam essa ideia, defendem essa ideia, etc. Que, para mim, é daquele tipo de ideia que a gente sabe que a gente chama de jabuti, porque jabuti não sobe sozinho numa árvore. Se o jabuti está lá na árvore, você fala, nossa, olha o jabuti ali na árvore, é porque alguém colocou. Então, alguém está ventilando essas ideias. No caso da Michele, é o próprio Bolsonaro, que falou que vai ser alguém da família dele. E no caso do PT,
Isso é um tiro no pé que eu acho que só joga contra. O que os nossos ouvintes estão achando aí? Ó, tem um aqui do YouTube, o Leonardo Vilhena. Qualquer mulher tem o direito de se candidatar, mas acho temerário um partido escolher quem não tem experiência. No caso das primeiras damas, vão precisar de uma boa plataforma nacional. E essas pesquisas também, né, Vera? Assim, esse percentual é porque reflete quem votaria no Lula e quem votaria no Bolsonaro, né? Se você coloca numa pesquisa Janja ou Michele, naturalmente, né, não é voto da Michele ou da Janja, é um reflexo, né? Basicamente aqui no WhatsApp que eu estou acompanhando, as pessoas têm falado muito de conhecimento, de experiência, então demonstrando isso, de que faltaria a elas mostrar que estão qualificadas para o cargo, mas tem duas mensagens que eu acho que também passam outras visões sobre isso. O Sérgio escreveu assim: Bolsonaro como primeiro-damo, escreveu brincando aqui, ele escreveu: duvido muito, o ego dele não deixa, que vai um pouco em linha com isso que a Vera estava falando, de eles colocarem alguém que os represente, né, para de fato governar o país. E um outro ouvinte que não se identificou falou que, do ponto de vista do Lula agora, né, o outro lado dessa disputa, ele diz que isso mostraria que Lula já não acredita mais no PT, pelo menos não em alguém atualmente no partido. Acredito que se Lula quiser criar um partido dele, aí sim ele vai receber grande apoio e seguidores. O que fala sobre a criação de novas lideranças, né, Vera? Se as primeiras damas são as candidatas prioritárias, isso também diz um pouco sobre a falta de criação de novas lideranças nesses partidos. Perfeito, Muniz. Você veja que quando o presidente gozava de uma popularidade acima de 80%, ele conseguiu investir na criação de uma nova liderança, que era a Dilma Rousseff, e ela foi eleita, apesar de também nunca ter disputado uma eleição. Mas o que havia ali naquele momento? Havia alguém que tinha ocupado ministérios importantes, que, portanto, já tinha uma experiência administrativa consolidada. Ela foi ministra de Minas e Energia e ministra da Casa Civil, que é o principal ministério do governo. No caso das duas primeiras damas, não houve isso. Outra coisa, não seria uma coisa simples nem um pouco no PT essa ideia ir adiante. É um balão de ensaio que eu não sei direito a que interesses atende e por que alguns aliados do presidente ficam a toda hora veiculando essa ideia. Basta dizer que a primeira-dama não conta com o apoio interno do PT totalmente, e no partido as coisas são muito complicadas. No caso do Bolsonaro, isso que o nosso ouvinte apontou é verdade. Quando ele achava que poderia ser candidato, ele ficava desaconselhando e não gostava nem que se colocasse a ex-primeira-dama nas pesquisas que o PL encomendava. Agora, como ele viu que a situação dele se complicou e que ele quer um candidato que diga amém absolutamente a tudo que ele faz e tudo que ele designa, ele passou a colocar os filhos e a mulher como os prioritários para herdarem a sua vaga. Então, é tudo um desserviço à maior participação das mulheres, porque todas as premissas colocadas aí para que essas duas sejam colocadas como pré-candidatas são premissas machistas, misóginas e contrárias à política, que atendem à antipolítica. Então, eu acho que todo mundo deveria fugir dessa armadilha, que é mais uma armadilha da polarização. A gente tem que fazer um intervalo. Muita gente participando, pessoas citando outros nomes, outros possíveis quadros, né, femininos, tipo Simone Tebet, Tabata Amaral. Muito obrigada a todo mundo que está participando. Não vai dar para ler tudo, estamos atrasados. Temos que fazer um break. A gente volta a ler mais algumas lá para o final, se o Wender deixar. A gente faz um bis. Até já, gente. E nós estamos de volta com o Viva Voz e hoje a gente tem uma entrevista aqui no quadro, porque ontem noticiamos aqui na CBN um caso grave que aconteceu de racismo contra a ministra do TSE, Vera Lúcia Santana Araújo, numa solenidade para a qual ela era convidada e uma das palestrantes no Palácio do Planalto. A ministra hoje atendeu o nosso convite gentilmente, está aqui conosco na CBN. Boa noite, ministra. Obrigada por falar com a gente aqui no Viva Voz. Oi, boa noite, Vera, minha xará, Vera Magalhães. E, enfim, equipe CBN, eu que agradeço a oportunidade, né, desse espaço para esse diálogo tão importante na nossa sociedade. Ministra, eu queria que a senhora começasse, por favor, relatando o que aconteceu e como que a senhora percebeu que estava sendo vítima de uma atitude racista quando chegou para se apresentar a uma solenidade a qual a senhora era convidada. Bom, primeiramente, só para a gente deixar os fatos
bem explícitos. A solenidade, o evento do 25º Seminário não se realizou nas dependências do Palácio do Planalto. Me A desculpa. Comissão de Ética Pública da Presidência da República funciona, acho, né, lá no prédio, num dos anexos lá do Palácio do Planalto, mas o seu 25º Seminário, que tinha como tema justamente o enfrentamento, mecanismos de enfrentamento ao assédio moral e discriminação no ambiente do trabalho, justamente para qualificar a governança, né, das relações de trabalho, de pessoal, da gestão de pessoal no âmbito do governo federal. Esse seminário aconteceu no prédio da Confederação Nacional do Comércio, né, no prédio da CNC, situado aqui no setor de autarquias norte, né, aqui em Brasília, e foi num auditório de um espaço que é locado, né, pela Advocacia Pública da União. Então, a ocorrência envolveu a mim e três pessoas empregadas, contratadas, não sei qual é a empresa prestadora de serviços, né, da gestão predial ali daquele edifício, mas então assim não teve nenhum órgão público envolvido na ocorrência, né? Não é a primeira vez que eu participo de seminários da Comissão de Ética. Há 2 anos eu participei, né? Sequer era ministra do Tribunal Superior Eleitoral, mas fui convidada, né? Muito honradamente aceitei. Na época, o seminário se desenvolveu no auditório do DENIT e eu não tive nenhuma espécie de dificuldade. Então, assim, Mas como é que foi? O que aconteceu? Desculpe interromper a senhora, só para a gente voltar um pouquinho aqui, que eu tenho que a senhora tem um tempo também limitado. Como foi que a senhora foi recebida? Bom, eu cheguei no horário que estava orientada, o seminário estava marcado para as 10 horas, eu cheguei um pouco antes das 9h40, porque a orientação é para que eu chegasse uns 20 minutos antes. Me dirigi 2 moças ali assim, num balcão de acesso ao prédio, para qualquer sala do prédio, você tem que passar por aquela barreira, né? Porque para mim virou uma barreira. Uhum. E tinham 2 moças, né? Eu me apresentei e disse, sou Vera Lúcia Santana Araújo, né? Sou palestrante do seminário e tal. Aí ela olhou lá uns papéis, né? Uma relação talvez de participantes, não identificou, não localizou o meu nome, que não é comum o nome dos palestrantes constarem da relação de seminários e eventos dessa natureza, né? Ali normalmente de quem está inscrito, enfim. Aí, como não tinha meu nome, só então eu tirei a minha carteira de identificação como ministra, não é, do Tribunal Superior Eleitoral, ministra substituta do TSE, que é uma carteira grande, vermelha, com brasão do Poder Judiciário. Apresentei nenhuma das 2 atendentes sequer pegou a carteira. Eu pus na mesinha, né, de trabalho delas e deixei ali e naturalmente que elas inclusive leram, viram. Então não tinha como não saber que. Mas resistiram a fazer qualquer movimento para que eu pudesse adentrar no prédio. Uma delas disse para eu ligar para alguém da organização. Eu disse que eu não tinha, né, nada para tratar para ligar para ninguém da organização, porque eu não tinha problema nenhum com a organização. Eu fui convidada para aquele dia, para aquele horário, naquele lugar. Então, estava tudo ok, em termos da organização do seminário. Aí, elas chamaram lá um vigilante, conversaram ali, ele se afastou um pouco, ligou para alguém, e isso tudo assim, eu com a carteira lá, pousada, descansando na mesinha de trabalho delas. Esse vigilante falando lá com alguém, de repente, assim, ele, numa certa distância, ele grita e pergunta o meu nome. Eu disse que eu não ia falar, porque eu estava desde o primeiro momento, eu peguei a carteira e mostrando, né, mais diretamente para ele. Desde que eu cheguei, ele estava ali me colocando para ser identificada e ter acesso ao prédio. Aí ele falou, né, assim, tipo, meio gritando, com a pessoa com quem ele conversava no telefone, a mulher ali não quer nem dar o nome dela, não. Aí eu falei, olha, o senhor está mentindo, porque desde que eu cheguei, eu estou querendo fazer a minha identificação, né? Eu só não tinha por que ficar gritando meu nome ali naquela área externa do prédio.
E continuei muito tranquila, esperando onde é que ia dar, né, todo aquele desfecho. E assim, Vera, eu, né, não sou mais nenhuma menina nova, não é naturalmente a primeira situação de racismo direto, explícito, que eu vivencio. Naturalmente, a gente vai, né, obtendo algumas conquistas coletivas, vai alargando a ocupação de espaços por pessoas negras, e você pensa que algumas situações, digamos, corriqueiras, não acontecem mais. Né? Agora, ministra, a senhora... Eu vi que acontece. A senhora disse que iria ajuizar todo esse caso, né? Que medidas concretas a senhora já tomou e que resposta a senhora espera da justiça agora? Bom, essa ansiedade processual eu não tenho, porque advogada que sou e que sempre atuei, inclusive, com questões dessa natureza, né, de crimes de racismo, eu conheço o rito processual, então eu não alimento essa ansiedade. A AGU oficiou a Polícia Federal para a abertura do inquérito, e aí tem um curso, né, o curso processual próprio, não tem nada diferido em função da minha condição de ministra substituta do TSE. Então, do ponto de vista criminal, eu preciso aguardar o curso regular da instrução do inquérito, né, a denúncia pelo Ministério Público, né, essa coisa própria do processo penal. As demais medidas, e é de natureza administrativa, considerando que a própria Advocacia Geral da União, por ser ocupante, né, daquele espaço, adotou as iniciativas, eu não preciso eu provocar a AGU ou mesmo o prédio, a confederação, dona do prédio, porque isso já está em curso. Então, seria um pouco quase de tumulto processual, rigorosamente desnecessário, correto? E, ao longo da instrução, né, do andar dessas apurações todas, eu vou ver no tempo próprio o ajuizamento de uma ação civil, de natureza civil, e aí essa, né, não é do Ministério Público, enfim, em que eu mesma, como parte, vou entrar com indenização pelos danos morais sofridos com toda aquela situação discriminatória. Tá certo. A gente vai acompanhar também os desdobramentos aí desse episódio todo lamentável. Ministra Vera Lúcia Santana Araújo, ministra do TSE, obrigado pela sua participação aqui na CBN. Boa noite. Muito obrigada, boa noite. Agora são 6h42, vamos para mais notícias da sua região. O Ponto Final, Viva Voz, volta já. E nós estamos de volta com o Viva Voz, agora com a nossa colunista das terças e quintas-feiras, Renata Agostini, e hoje nos brindando com essa beleza toda em vídeo. Quem nos acompanha pelo YouTube, pelo Globoplay, as demais plataformas, pode ver a Renata aqui comigo, a Carol e o Muniz. Boa noite. Boa noite, Vera, Muniz, Carol. Boa noite aos ouvintes. Boa noite. Boa noite. Rê, na primeira hora do Ponto Final, a gente detalhou o anúncio que foi feito hoje pelo governo do congelamento de 31,3 bilhões de reais do orçamento para cumprir a meta fiscal. Queria começar te ouvindo a respeito do número, né? Tinha muita dúvida sobre o número. Uma parte é bloqueio, uma parte é contingenciamento. Mas o número atendeu ao que era a expectativa, ficou aquém, ficou além? Como é que foi? Olha, sob qualquer ótica, 30 bi de aperto é uma soma significativa. Então, isso eu acho que não está em questão. Tanto que a primeira reação do mercado, né, vamos chamar assim de mercado dos investidores, foi justamente, já que, usando o jargão deles, né, precificar isso. Então, a gente viu uma primeira reação da curva de juros se estabilizando, o dólar caindo, a bolsa reagindo, né? Que são os indicadores ali mais fáceis da gente medir esse humor do mercado. Então, quando o governo vem com uma mensagem de que vamos sim segurar as despesas, porque a gente está entendendo que há uma frustração de receita e a gente quer garantir o cumprimento da meta no final do ano, isso é bem recebido. Junto com isso, veio ali o pacotinho surpresa de aumento de arrecadação, que nesse caso o governo escolheu o IOF, que é o Imposto sobre as Operações Financeiras, que aí ele tem
duas formas de se enxergar. Ele garante, de certa forma, o resultado, por isso é bem recebido, mas ele também reforça a percepção, não só dos investidores, e aí como da população como um todo, que o governo está sempre esticando a corda, puxando pelo lado das receitas, ou seja, para fazer a entrega da sua meta, ele está pegando mais dinheiro das pessoas, né? Aquela na cabeça de todo mundo que ficou da brincadeira do taxade. Então, vai ter anúncio? Sempre tem um anúncio dizendo que o governo vai aumentar o que ele vai abocanhar, nesse caso, do imposto de operações financeiras, e aí a gente tem uma movimentação que vai atingir, por exemplo, operações de cartão de crédito, mas especialmente operações das empresas. Bem, isso aí é uma coisa bem específica, bem detalhada, eu não quero fugir da pergunta da Vera. Quando a Vera fala, isso atende? Depende. Por quê? E aí eu acho que nos leva para um segundo ponto, por que esse humor se inverteu. Porque quando foi se olhar no detalhe, aí a gente viu que o governo, mesmo fazendo esse esforço, vou segurar 30 bilhões, mesmo dizendo, eu vou abrir aqui uma janelinha para arrecadar mais, ele está ali no limite de tolerância que ele tem para não descumprir a meta que ele mesmo se impôs. Pois é, e o humor do mercado, inclusive, oscilou muito, né, Renata? Logo que as medidas começaram a ser anunciadas, o mercado recebeu com certo bom humor, depois isso virou, né? Exato, Carol. E a chave está nessa última informação que eu joguei agora, mas eu vou detalhar para os nossos ouvintes. Porque, veja, quando os ministros começaram a detalhar os dados, e é até interessante a gente lembrar que esse tipo de coletiva hoje, do chamado relatório bimestral, ele não costuma ter a presença de ministros, tampouco de ministro da Fazenda e Planejamento juntos. Então, teve um caráter especial. Quando eles começam a detalhar as contas, aí todo mundo percebe que o seguinte, apesar do governo ter ganhado um espaço de gasto de cerca de 12 bilhões, isso aconteceu com um dispositivo ali do próprio arcabouço fiscal, apesar do governo estar falando, olha, vou segurar 30 bilhões, isso, gente, é uma patada, isso é muito para ministérios que já estão ali, né, vendendo o almoço para comprar o jantar. Apesar do governo dizer isso tudo, a gente sai de uma projeção que antes era de um superávit em 2025 de quase 15 bilhões, é o que estava ali na mesa, para uma projeção de déficit, ou seja, contas públicas no vermelho, de 31 bilhões. E esse é o limite da banda. Quem está nos ouvindo talvez se recorde. Quando o governo tira o teto de gastos da jogada e propõe um novo arcabouço fiscal, ele diz que cada ano vai ter uma meta, mas tem uma banda. Olha, esse ano, por exemplo, o governo tem que entregar o déficit zero, despesas e arrecadação iguais, mas ele pode tanto entregar um superávit quanto entregar um déficit. E o governo está dizendo que, apesar disso tudo, ele está contando que no final do ano ele vai no limite. Então, qualquer coisa fora disso aí, ou a gente vai ter que ver um arroxo extraordinário, ou o governo vai ter que pegar novas formas de arrecadar ainda mais, ou o governo não vai cumprir. Fica essa questão, né? O ministro se mostrou muito preocupado, o ministro Haddad, com os gastos com previdência, judicializações que acontecem e elevam o gasto do governo com a Previdência, e o BPC, o benefício de prestação continuada. Fica a dúvida aí se eles podem trazer algum tipo de medida mais estrutural para tentar enfrentar esses problemas, porque senão o rombo continua, né? Exato, Vinícius. Aí você traz um ponto essencial. Por que o mercado está sempre ali provocando, um pouco cético, um pouco descrente? Por que os analistas estão sempre querendo olhar no detalhe e pressionando a equipe econômica? Porque existe o entendimento de que esse gerenciamento ali feito de, olha, conta-gotas a gente vai vendo o que precisa fazer, seja do lado das receitas, ou seja, ali medidas pontuais que eles chamam, né, do lado das despesas, que é segurar, por exemplo, os gastos, esses movimentos, eles não serão suficientes para que a equipe econômica possa entregar o que está prometendo. Um dos exemplos é justamente esse. Como é que a gente saiu outro dia de uma promessa de superávit para agora a vida real mostrar que vocês estão no limite da banda? Então, peraí, então vocês estão subestimando receita, subestimando despesa, o que está acontecendo?
Esse é o ceticismo que se colocou. E é por isso que há tanta pressão em relação à equipe econômica e tanta pressão sobre um gesto maior, estrutural, para segurar esses gastos obrigatórios. Eu queria chamar a atenção, gente, antes da gente terminar, para algo que me pareceu uma mensagem política muito relevante, o movimento do ministro da Fazenda e da equipe econômica como um todo. Quando eles fazem essa apresentação hoje, e basicamente eles estão dizendo o seguinte, olha, a gente vai segurar 30 bilhões, a gente vai pegar aqui mais um dinheiro no IOF, mas olha só, a conta é essa, a conta está justa. Lembrando que a equipe econômica entregou a proposta de lei orçamentária do ano que vem sem solução para o cumprimento dos pisos de saúde e educação, e o ministro da Fazenda já tinha dito que não tem solução para isso ainda. O que a equipe econômica está fazendo, e aqui é um gesto político, a gente sai da numeralha, é dizer o seguinte, Congresso, vocês vão ter que entrar. Vocês querem continuar com 60 bilhões de emendas? Sim. Tudo bem, mas eu não vou ficar só eu aqui quebrando a cabeça, vocês vão ter que trazer a sua cota de contribuição também. E um recado que foi para o judiciário, porque ele falou da judicialização do PPC, que o Muniz trouxe, e da judicialização de diversas medidas propostas pela equipe econômica. Perfeito. Renata Agostini com a gente todas as terças e quintas, direto de Brasília. Muito bom ver sua carinha também, ficamos felizes. Até terça que vem, querida. Até, pessoal. Beijo aos ouvintes. Beijo. Beijo, Rê. E aí, continuam chegando muitas mensagens dos nossos ouvintes a respeito desse tema aí, de pesquisas já começarem a cogitar a possibilidade de Janja versus Michele. O que os ouvintes estão dizendo? É tipo isso, né? Não Lula deixa de ser, né? Deixa de ser. Tem gente aqui, Vera. Bom, muita gente falando não voto em nenhuma das duas, ou escolhendo uma ou outra, mas eu separei aqui mais duas mensagens. O Paulo fala que essa especulação sobre Janja e Michele reduz muito o potencial de participação da mulher na política, indo um pouco em linha com aquilo que a gente falou, né? A escolha da mulher pelas ali credenciais dela e não como uma virtual candidata desse candidato homem, né, que é disso que a gente estava falando mais cedo. E o Alan trouxe uma outra ponderação que eu achei interessante. Ele escreve que a pessoa se tornar candidata é um direito dela. Agora, ser candidato por indicação é difícil. E aí essa pessoa, e ele nem está falando aqui se é mulher, se não é, se é primeira-dama, se não é, mas sendo um candidato por indicação, vai ser engolido pelo Congresso. Tem essa questão também, né, que é como essa pessoa, seja ela quem for, conseguiria fazer as costuras políticas e, de fato, tocar essa negociação toda, não só com o Congresso, mas com os partidos, enfim, com aliados dali para frente. Sempre vai ter essa discussão, se a pessoa tem luz própria, tem ali uma linha própria ou fica sendo mais ou menos um títere de quem a indicou. Isso acontece quando os padrinhos não têm parentesco com quem eles indicam. Me lembro que o próprio Haddad, quando foi prefeito aqui de São Paulo, e a própria Dilma, quando foi presidente, por muito tempo ficou essa ideia de que o Lula, na verdade, é quem governava, de que eles eram só biombos ali para o Lula governar. A história do Lula elege qualquer poste. Ele mesmo surfou nessa mitologia, falando que de poste em poste ele ia iluminando o país. Então, tudo isso é fenômeno de democracia fraca, de democracia personalista. Esse excesso de personalismo das lideranças políticas no Brasil é uma das causas do enfraquecimento que a gente tem do próprio Poder Executivo, dessa hipertrofia do Congresso, da falta de nitidez dos partidos. Então, eu acho que a gente devia caminhar para um lado diferente desse, em que as credenciais do que a pessoa fez na vida pública é que contem para que ela almeje um cargo como a presidência da República. E aí, assim, a ideia de que mais e mais as mulheres disputem esses cargos é a base para a gente fortalecer a nossa democracia. Então, mulheres com militância política, com um histórico aí de presença nas administrações, nos parlamentos, nós temos em todos os espectros da política, em todos os partidos praticamente, da esquerda à direita, a depender do gosto do eleitor. Eu acho que mulheres que no futuro vão poder disputar a presidência, sim, a Erika Hilton, que tem uma grande presença no parlamento, faz um mandato muito exitoso e muito corajoso. A Tabata Amaral, uma mulher que tem essas características. A Simone Tebet, um pouco mais ao centro, que já disputou a presidência. A ministra Marina Silva, que é um nome mundialmente conhecido e que já disputou a presidência em 3 ocasiões. Então,
nomes de mulheres que têm aí presença na política é o que não falta em todas as regiões, em todos os partidos. A gente não precisa buscar no parentesco uma falsa ideia de maior representação feminina na política. Ficamos por aqui, Vera. Ficamos por aqui. O Viva Voz volta amanhã com aquele resumo da semana. Vocês ficam agora com a terceira hora do Ponto Final, com essa dupla maravilhosa, Carol Moran e Guilherme Muniz. Valeu, Beijo, Vera. Boa Beijo. noite. Tchau, gente.